Olá, hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica assim de tirar o fôlego. Gênesis 32. É a noite decisiva de Jacó. Temos aqui uns comentários, umas análises bem interessantes que exploram essa jornada, né? Cheia de tensão e uma transformação profunda. Exatamente. Vamos focar nos pontos cruciais, sabe? Aquele medo paralisante do Jacó quando ele descobre que o Esaú está vindo, a sua busca quase desesperada por ajuda divina e, claro, aquela luta misteriosa que acaba redefinindo quem ele é. A ideia é desvendar um pouco o significado dessa noite tão intensa. Legal. Então, nossa missão aqui é pegar esses momentos-chave e tentar entender o que eles mostram pra gente sobre fé, sobre medo e como a mudança acontece, né? Logo no comecinho, depois de se livrar do Labão, Jacó tá viajando e anjos de Deus aparecem para ele. Aí ele chama o lugar de Manaim, dois acampamentos, uma visão de força divina, certo? Tipo um reforço. Sim, sim. As fontes geralmente interpretam isso como um sinal claro da proteção de Deus, sabe? Um exército celestial ali guardando ele na entrada da terra prometida. Quase como um contraponto aos querubins lá do Éden. Mas é interessante notar que, mesmo com essa visão toda, Ele ainda fica com medo. exato, o medo do Esaú domina ele logo em seguida. Parece que a visão, por mais poderosa que fosse, não acalmou o conflito interno, a culpa antiga. Que tensão, hein? E não era pouco medo saber que Esaú vinha com 400 homens. Nossa, deixou ele apavorado. Mas por que essa reação tão forte mesmo depois de ver os anjos? Olha, a raiz é bem profunda, né? São 20 anos de culpa acumulada. Ele enganou o irmão, roubou a bênção. E o Esaú tinha jurado vingança lá atrás. Então, quando o Esaú aparece com essa tropa toda, para o Jacó parecia a confirmação. A hora do acerto de contas chegou. O medo era muito real e, humanamente falando, até justificável pela história dele. Faz todo sentido. E a reação do Jacó é interessante, é dupla, né? Ele usa toda a esperteza dele, manda mensageiros com palavras super humildes, teu servo Jacó pro meu senhor Esaú, divide o pessoal, os rebanhos, pensando, bom, se atacar um grupo, o outro talvez escape, Uhum. e ainda manda presentes caríssimos em várias levas pra tentar. Aplacar o irmão. Quase o velho Jacó agindo ali. Exato. É a prudência humana no máximo, né? Tentando controlar a situação, minimizar o dano, mas, e aqui está a grande virada, eu acho. Ele não confia só nisso. Ele também se volta para Deus. E a primeira oração dele que a gente tem registrada com detalhes na Bíblia. Um momento muito significativo que já mostra uma dependência nova surgindo. E que oração, hein? Ele não chega de qualquer jeito. Ele invoca o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Lembra a Deus da promessa que o próprio Deus fez. Volta para tua terra e te farei bem. E o mais forte para mim é quando ele confessa: sou indigno de todas as misericórdias. E pede especificamente: livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Essa oração é um marco, sem dúvida. Mostra quebrantamento, sabe? Reconhecimento da própria pequenez, da indignidade. E o que é fundamental, ele baseia o pedido não no mérito dele, mas na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus. É uma mudança radical. Sai a autoconfiança, entra a dependência divina. Total. E aí, depois da estratégia toda, depois da oração, vem o clímax, a luta. Sozinho, à noite, no riacho do Jaboque. Um homem luta com ele até o amanhecer. Essa figura, quem seria esse homem? É um dos grandes mistérios, né? É um mistério fascinante. Mas o consenso nas análises, assim, aponta que não era um ser humano comum. A interpretação mais forte é que era um anjo ou, mais provavelmente, uma teofania. Teofonia. Isso, uma aparição visível do próprio Deus. Talvez o Verbo, né, a palavra eterna, antes mesmo da encarnação. E um detalhe importante, parece que é Deus quem toma a iniciativa. Ele busca Jacó para esse confronto. Mas a luta em si, ela é estranha. O texto diz que o homem viu que não podia com ele. Como assim? E aí desloca a coxa do Jacó com um simples toque. Se era Deus, por que essa dificuldade aparente e por que ferir Jacó? Boa pergunta.
A interpretação mais comum não é que Deus fosse fraco ou que não pudesse com Jacó no sentido literal. A ideia é que Deus permitiu que Jacó lutasse com toda a força que ele tinha, a força humana dele. O ferimento, aquele toque na coxa, é visto como o ato divino para quebrar justamente isso, a autoconfiança de Jacó, a força natural dele. A partir dali, ele seria dependente, manco. É uma fraqueza física que simboliza uma nova dependência espiritual. É o caminho paradoxal para a bênção verdadeira. Entendi. Que forte isso. E mesmo machucado, o Jacó se agarra, né? Desesperado pela bênção. Não te deixarei ir se não me abençoares. E aí vem a pergunta-chave. Qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. E essa resposta é tudo. Dizer Jacó naquele momento, para aquele ser, é confessar quem ele realmente é. O enganador, o suplantador, é um momento de honestidade brutal, sabe? Ali, diante de Deus, ele admite sua falha, seu caráter. É a virada completa, porque logo depois dessa confissão vem a identidade nova. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus, pois lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Ele recebe a bênção e chama o lugar de Peniel, face de Deus, e diz, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Uau! Exatamente. E ele prevaleceu. Interessante notar isso. Não pela força bruta dele, mas pela rendição, pela persistência em buscar a bênção. Como o profeta Oséias depois descreve essa luta. Foi pelo choro e pela súplica que Jacó prevaleceu. A confissão abriu essa porta. A nova identidade, Israel, carrega a marca dessa luta e da graça divina. E a marca física, né? O mancar. Seria um lembrete constante daquele encontro que mudou tudo. Impressionante mesmo, como a bênção vem justamente no momento de maior vulnerabilidade, de confissão total. Ele entra naquela noite como o Jacó autossuficiente, o Jacó esperto, e sai ao amanhecer como Israel. Abençoado, sim, mas permanentemente marcado, manco. Fica essa reflexão pra gente, né? A transformação de verdade, muitas vezes, ela nasce no meio do confronto. Confronto com Deus, confronto com a nossa própria verdade, quem a gente realmente é. Admitir, eu sou Jacó, parece ser o passo essencial para poder receber uma nova identidade, Israel, e uma bênção que, curiosamente, pode vir junto com uma fraqueza visível permanente. O que será que significa para a nossa jornada hoje encontrar a face de Deus, ter a vida salva, como Jacó disse, e ainda assim, talvez, sair mancando? Fica a pergunta no ar.